O ar denso e úmido grudava na pele. Elias sentiu o peso do céu nublado sobre seus ombros, assim que seus pés tocaram a madeira podre do trapiche. A cada passo, o rangido das tábuas velhas era um protesto contra sua presença. Um som que se misturava ao murmúrio lento e oleoso da água escura do rio. Não havia brisa, apenas um silêncio sufocante, quebrado unicamente pelo bater constante da água contra os pilares de sustentação, como se contasse os segundos de um tempo que não pertencia mais a ele. A ilha U recebia em silêncio, um silêncio que falava mais alto que qualquer grito, prometendo nada além do que já se via. Um horizonte de águas paradas e uma vegetação que parecia respirar em uníssono. Observando, ele engoliu em seco o gosto de mofo e riu em sua boca. Estava sozinho, mas a solidão ali tinha um peso físico, uma presença quase tangível que o envolvia por completo, como a própria névoa que começava a subir da superfície da água. A jornada estava apenas começando, mas o fim parecia já ter sido escrito naquelas águas escuras e imóveis. Ele deixou o trapiche para trás, afundando os pés na lama macia e fria das trilhas que cortavam a mata fechada. As árvores altas e antigas formavam um teto de folhas que bloqueava a pouca luz do dia, mergulhando o caminho em uma penumbra perpétua. O silêncio da chegada deu lugar a um coro sutil de sons desconhecidos, sussurros da floresta que pareciam se mover com ele. Foi então que ele viu o primeiro, um vulto branco rápido e etéreo, cruzando ao fundo, entre os troncos escuros das árvores. Tão rápido que ele duvidou dos próprios olhos. Mas logo outro apareceu. E mais um. Sempre na periferia de sua visão. Figuras fantasmagóricas, que se moviam sem som, como se fossem parte do próprio tecido daquele lugar. À medida que a noite caía, pequenas luzes amareladas surgiram à distância. Janelas de casas isoladas. Pontos de esperança na escuridão crescente. Contudo, cada vez que ele se aproximava de uma, tentando buscar refúgio ou informação, a luz piscava uma última vez e se apagava, mergulhando a casa de volta na escuridão impenetrável. A ilha não o queria perto. Ela o observava, brincava com ele, guiando-o por um labirinto de trilhas lamacentas e esperanças mortas, sempre o mantendo à distância. Sempre o lembrando de que ele era um intruso em um domínio que não lhe pertencia. A sensação de estar sendo vigiado se intensificou, tornando-se uma certeza fria que arrepiava sua espinha. Cada sombra parecia se contorcer. Cada folha que caía parecia um passo. A noite trouxe consigo um cansaço pesado, mas não o descanso. Elias encontrou uma cabana abandonada, a porta entreaberta como um convite relutante. Dentro, uma rede puída balançava suavemente, movida por uma corrente de ar que não existia. Ele se deitou, o corpo dolorido, os olhos ardendo, e fechou-os, desejando apenas o esquecimento temporário do sono. Mas a ilha não dormia. O silêncio foi quebrado por um som que fez seu coração parar. Passos pesados e arrastados, bem acima de sua cabeça, no teto de palha. Soava como se algo grande, pesado demais para estar ali, estivesse caminhando lentamente sobre a estrutura frágil. Ele prendeu a respiração imóvel na rede, ouvindo o som circular sobre ele, para um lado e para o outro. O medo era uma presença física, no pequeno cômodo, gelado e paralisante. Depois de uma eternidade, os passos cessaram. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Com o coração martelando contra as costelas, Elias se levantou devagar e se arrastou até a pequena fresta da janela. Ele esperava ver algo, qualquer coisa que explicasse o som, mas do lado de fora, havia apenas a calma sinistra da noite. A lua, pálida e solitária, refletia sua luz na superfície da água estagnada dos igarapés, criando um espelho negro e perfeito. Não havia vento, não havia movimento, apenas a imagem imóvel da lua. E ainda assim, mesmo olhando para o vazio, ele sentiu, era uma certeza que não vinha dos olhos, mas de algum instinto primal. Olhos o observavam das sombras. Estavam em suas costas. A sensação era tão intensa, tão real, que ele não ousou se virar. Ele apenas ficou ali, paralisado, olhando o reflexo da lua na água,
sentindo o peso daquele olhar invisível que o perfurava. A luz da manhã não trouxe alívio, apenas uma nova camada de estranheza à paisagem. Vagando sem rumo, Elias finalmente encontrou uma alma viva. Um homem velho, sentado em um tronco caído, com um olhar perdido no horizonte. Sua pele era curtida pelo sol e pelo tempo. Seus olhos fundos continham uma sabedoria antiga e perturbadora. Elias se aproximou, desesperado por respostas, por uma direção. Mas o homem não oferecia clareza, apenas enigmas. Sua voz era baixa e rouca, como o arrastar de folhas secas. Ele falava sobre os encantados, seres que habitavam as águas e as matas. Espíritos antigos que não gostavam de estranhos. Ele disse que a ilha tinha vontade própria, que ela escolhia quem podia partir e quem devia ficar. Tem caminho que a gente pensa que tá indo pra frente. O velho sussurrou. Mas tá só andando em círculo. A ilha te cansa, te confunde, até você aceitar que seu lugar é aqui. As palavras pairaram no ar úmido, cheias de um significado que Elias começava a compreender com um terror crescente. Ele agradeceu, embora não soubesse pelo quê, e continuou sua caminhada, tentando ignorar a sensação de que as palavras do homem eram uma sentença. Ele andou por horas, seguindo o que parecia ser uma trilha nova, uma promessa de saída. Mas então, a vegetação se abriu, e o som familiar da água batendo em madeira chegou aos seus ouvidos. Seu coração gelou. Diante dele estava o mesmo trapiche de madeira podre, onde tudo começou. O mesmo céu abafado, a mesma água escura. Ele não havia avançado um único passo. A ilha o havia trazido de volta. O círculo estava completo. O desespero deu lugar a uma estranha e calma resignação. O trapiche rangia sob seus pés como antes, mas agora o som parecia um chamado, não um aviso. Elias olhou para a trilha de onde veio. Uma boca escura de vegetação que o havia engolido e cuspido no mesmo lugar. Depois, olhou para frente, para a extensão infinita de água escura, lisa como vidro negro. Não havia mais luta em seu olhar, apenas um cansaço profundo, uma aceitação do inevitável. A névoa da manhã, densa e branca, começava a se erguer da superfície, envolvendo os pilares do trapiche, subindo por suas pernas. Ele deu um passo, depois outro, caminhando sem hesitação em direção à ponta do cais. Ele não olhou para trás. A ilha já era parte dele, e ele, parte dela. A névoa o abraçou, primeiro cobrindo seus pés, depois sua cintura, até que seu vulto se tornou apenas uma mancha cinzenta, se dissolvendo no branco leitoso. Por fim, ele desapareceu por completo. A câmera permanece, focada na água imóvel do rio. O silêncio retorna absoluto por um longo momento. E então, vindo de longe, da profundidade da mata ou talvez das profundezas da própria água, um assovio ecoa, agudo, melancólico e terrivelmente humano. O som viaja sobre a água, um lamento final, ou talvez um chamado de boas-vindas. A imagem escurece lentamente, deixando apenas o eco daquele assovio na mente.